bom dia meus amigos, bom dia meus irmãos. Espero que vocês tenham tido um final de semana maravilhoso e que Deus possa te abençoar nesse início de semana para que possamos ter uma semana aí debaixo da graça dele e como diz lá no livro de Efésios, né, tendo nos revestido da armadura de Efésios, de forma metafórica, né, para estar preparado para uma guerra. Então que essa semana você esteja preparado para poder sair vitorioso, né? Que você venha ter uma semana abençoada, no nome de Jesus. Então, irmãos, dando continuidade aos textos que nós temos lido na carta aos Hebreus, né? Nós temos meditado esses dias e tem sido muito bom, né? E eu tenho ouvido e visto aquilo que Deus tem feito na vida de vocês de forma bem direta, né? Não só o desejo em estar lendo a Bíblia e compartilhando, mas desmistificando muita coisa, né? Conhecimento, ele é bem interessante, porque conhecimento, eu gosto de usar a metáfora da luz, né? Luz é igual conhecimento. E toda vez que nós temos uma luz sobre determinado assunto, nós somos obrigados a praticá-lo, né? Obrigados de que forma, irmãos? Se eu aprendo algo, se eu recebo um conhecimento sobre determinada coisa, eu tenho que colocar em prática, né? Porque luz é o que ilumina, né? Então, uma vez que foi iluminado, eu não posso ficar no escuro, né? Mais uma vez no escuro. Então, é para ser praticado, né? Então, eu espero que possamos estar recebendo bastante luz. Porque se a proposta, irmãos, é viver uma vida cristã relevante, né? E como o próprio nome do nosso grupo já diz, que a metanoia é essa transformação de mente, então é necessário que eu passe a praticar. Essa talvez seja a grande diferença entre ter uma vida cristã ou simplesmente basear-se só nos conceitos ideológicos e filosóficos do cristianismo, né? Eu costumo dizer isso muito nas minhas conversas com o Wellington, que o cristianismo, né, a vida cristã, ela transcende o campo das ideias, porque ela acaba se tornando uma questão prática, né? Então, que possamos viver dentro dessa perspectiva. Amém? Então, irmãos, dando continuidade, na carta aos Hebreus, nós ficamos de ler o capítulo 5 e 6, e eu já dei uma pincelada já no capítulo 5 e no próprio texto, no capítulo 5, na minha fala anterior, eu acabei colocando algumas coisas também do 6, porque eu quero focar um pouco mais, e inclusive algumas dúvidas, né, de algumas pessoas a respeito desse texto, propriamente sobre apostasia, né? Apesar que o autor, durante essas primeiras cartas, ele vem falando muito forte sobre a questão da apostasia, né? E de forma até dura e ríspida, né? No tratar, né? Didaticamente falando, para ensinar. Mas tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Então, nós vamos lá, vamos caminhar dentro dessa perspectiva aí. Depois eu vou citando outras coisas, tá? Mas eu quero pegar principalmente sobre essa questão da apostasia, irmãos. No sentido, principalmente no versículo que diz que uma vez que há uma apostasia, que alguém apostata da fé, essa fica impedido e ela não consegue mais voltar a ter os princípios de fé. Como é que isso funciona? Uma vez que apostatou, ele perde a salvação, ele não consegue mais voltar para dentro desse contexto? Pois bem, é o que nós vamos abordar hoje aqui dentro desse assunto, tá? Na questão teológica, sobre a carta de Hebreus e propriamente sobre as questões da apostasia do capítulo 6, a gente vai ter no mínimo umas 4 vertentes para poder explicar esse texto, né?
E eu vou dar dando uma pincelada rápida. Uma das vertentes é, uma vez que você se apostata da fé, você não consegue mais voltar, porque novamente você está crucificando a Cristo, né? Como se você fizesse com que o sacrifício fosse repetido novamente. Outros dizem que não, outros dizem que sim, e há essa possibilidade, não há essa possibilidade. Mas eu vou dar a minha posição pessoal a respeito desse texto, tá? Eu vou falar sobre o que eu penso, tá, irmãos? Não é, como se diz, uma verdade absoluta, é a minha interpretação do que diz, tá? Que é bem diferente do blasfemar contra o Espírito Santo, né? Que esse de fato não tem salvação. Quando a gente for ler a carta no qual está escrito isso, nós vamos estudar um pouco mais a questão da apostasia. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que provavelmente esses judeus convertidos, eles estavam morando ali naquela região da Itália, tá? Ali propriamente em Roma. Então o que acontece? Existem dois fatores, irmãos. O primeiro fator é o êxodo deles com a religião judaica para um novo entendimento a respeito de Cristo, não é? E o segundo era uma percepção de que eles não queriam manifestar essa fé pública cristã com medo de uma retaliação, né? Então, nós temos aqui a igreja do primeiro século, né? Uma igreja que ainda estava sendo perseguida pelo Império Romano, por conta de todo o alvoroço que ocorreu ao longo dos anos, desde a revolução que Jesus causou até a ascensão dos apóstolos, indo pregar o evangelho e crescendo e a igreja multiplicando. Então nós temos esses dois fatores, tá? Nós temos um fator religioso no qual o judeu ele não queria se expor como uma nova conduta de vida cristã pela perseguição e justamente pela até o próprio conflito religioso nesse sentido, né? Porque pensa você, a identidade do judeu, irmãos, é muito forte. É uma identidade muito forte, é uma identidade que ela rompe a barreira cultural, ela rompe a barreira do tempo, né? Imagina agora você fazer essa apostasia da fé judaica para uma fé cristã. Então, há esse conflito, eu imagino, na mente daqueles irmãos, por um novo princípio de fé. É por isso que nós vamos ver o autor da carta aos Hebreus, ele sendo tão duro com esse povo e sempre colocando Jesus Cristo acima de toda a cultura judaica bíblica, né, veotestamentária, acima dos profetas, acima do sacerdote, acima dos anjos, acima da ordem sacerdotal. Exatamente, irmãos, para poder fortalecer a mentalidade desses irmãos que saíram do contexto judaico para um contexto cristão, para fortalecer a fé deles, para não haver novamente agora uma desistência da vida cristã e voltar aos velhos costumes. Quando a gente passa a entender isso, fica mais fácil o entendimento do que é escrito, principalmente da forma como é abordada a didática de ensino, que é dura. Mas justamente não só pela dureza do coração, mas justamente por combater esses pequenos princípios que foram estabelecidos na vida deles, em manter-se a ideia do velho e agora começar uma nova cultura, um novo entendimento. E outro fator predominante também é justamente o medo de morrer, a perseguição, o medo de se expor como cristão, né? Lembrando que o cristão ele foi perseguido, né? Isso está no livro da história, nos livros de história, estão contando muito bem a saga dos judeus a respeito disso, né? E quando a gente vai ler as cartas, nós vamos perceber um pouco disso, e mais tarde tem muitos escritos sobre isso aí. Mas, então tenha como base primeiro, irmãos, esses dois fatores, tá? O retrocesso de uma vida cristã para a religião judaica
e o retrocesso, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês entendam, não de uma forma pejorativa, mas no sentido de, uma vez que eu experimento um novo princípio de fé, eu não posso voltar. É como eu me arrependesse. Por isso que o texto, o termo usado no autor sobre apostasia, ele vai enfatizar demais essa questão. E segundo, a perseguição, né? Então eles estavam com medo. Então, irmãos, o que acontece? O que é uma apostasia? É basicamente isso que eu estou dizendo para vocês. É como se eu abandonasse, olha, eu entendi Jesus Cristo, eu entendi o princípio da cruz, eu entendi sobre a remissão dos meus pecados através do sacrifício de Jesus, entendi que Ele é o que faz a ponte entre mim e Deus para minha salvação, eu adquiro a vida eterna através de Jesus Cristo, eu passo a experimentar os milagres, a mudança de vida, tudo aquilo que compõe a vida cristã, tudo aquilo que faz parte do receber Jesus Cristo, eu simplesmente nego e digo, eu não quero mais e vou voltar à minha velha vida. Isso é apostasia. Né? O autor, ele enfatiza no sentido de não voltar mais para o arrependimento. Às vezes me soa até como um pouco de ciúme. Olha, é como se vocês recebessem algo novo e agora vocês estão voltando. É como se ele tivesse um pouco de ciúme nesse sentido. Né? Agora, só quem pode dizer, irmãos, se um apóstata da fé, ele volta ou não, é o próprio Deus. Porque é o único que conhece o nosso íntimo, o nosso coração. Né? Em fazer com que ele tenha a chance de um arrependimento e de voltar, não sei. Eu nunca conheci alguém que tenha feito uma apostasia nesse aspecto. Eu já vi, de fato, que tem, e como tem acontecido muito, pastores voltarem para a origem da Igreja Católica. Mas nós estamos falando que é o mesmo princípio de fé, que é baseado em cima de Jesus Cristo. Só vai mudar a liturgia e os costumes, né, congregacionais e litúrgicos. Agora, existem pessoas, de fato, que já fizeram parte de um sistema religioso, de uma igreja, e ela simplesmente abandona por diversos fatores, né? Decepção, problemas internos. Mas eu nunca vi ninguém declarar, né? Pelo menos eu não conheci, falar assim, olha, eu experimentei tudo isso e estou dizendo que eu não quero mais e não acredito mais. Existe. Eu acredito que sim, né? Mas, propriamente nessa relacionada a esse texto, é isso, irmãos. O autor, ele quer deixar de forma muito clara para que o êxodo inverso não aconteça. Por isso, esse cuidado todo, ele começa a relembrar, olha, lá no passado, não endereçais vosso coração, ouça a voz de Deus. Aí você vai ver textos falando que Deus se irou, que Deus ficou chateado com a situação, porque a desobediência estava demais. Mas uma coisa interessante, irmãos, por mais que nós vamos ver os textos e os termos sendo usados numa explicação divina, tem que se lembrar que ainda palavras e pensamentos humanos para exprimir um sentimento espiritual divino. De fato, eu não sei o que Deus pensa a respeito, se ele ira, se ele fica com raiva, se ele fica chateado. Eu não sei como é que funciona isso. Mas na forma como eu escrevo, eu consigo manifestar. É a mesma coisa que a gente chama de as hierofanias, né? A mão de Deus, o pé de Deus está sobre a terra, os olhos de Deus estão voltados para mim. Né? Isso tudo são hierofanias que eu crio de manifestações divinas para poder explicar certas situações. Então, quando nós vamos no Velho Testamento a respeito desses textos, também são hierofanias daquele sentimento que pode ocorrer a respeito daquela situação. Né? Então, o que acontece? Bem, o que acontece, irmãos? Então, eu vou dar esse foco na apostasia. Então, a apostasia exatamente é isso. É quando você abandona a fé. Então, o medo do autor da carta aos Hebreus é esse abandono de fé. Em voltar às práticas judaicas, esquecer tudo aquilo que eles experimentaram.
Fora que, historicamente falando, né, e eu lendo algumas coisas a respeito dos pormenores, o que fica à margem, escrito à margem sobre a questão de Hebreus, era justamente isso. Os irmãos convertidos, que foram direcionados à carta aos Hebreus, eles tinham uma série de deficiências. Primeiro, que eles não comungavam junto com outros irmãos em reuniões. Apesar de, no momento em que a igreja em Jerusalém ela sofreu necessidade financeira, esses irmãos ajudaram também. E o autor cita que, olha, vocês ajudaram, vocês foram ponta firme lá, abençoaram os irmãos lá que estavam passando necessidade, mas existe um problema, né? Como é citado na carta, no capítulo 5, vocês ainda são meninos, não tem como eu tratar vocês de uma conversa mais além, uma conversa mais profunda, porque vocês ainda estão muito limitados nas coisas rasas. Então chegou a hora de começar a aprender coisas novas. Eu não posso ficar ensinando vocês novamente o princípio básico da fé, batismo, convenção, arrependimento. Não, nós temos que prosseguir para coisas maiores. Nós temos que prosseguir para um entendimento maior. Vamos amadurecer na fé. Mas para isso eu tenho que explicar isso para vocês novamente. Olha, Jesus Cristo foi superior. Jesus Cristo, ele adquiriu o direito. Olha, ele foi o predileto de Deus, porque Deus escolheu o próprio Filho para fazer com que os homens fossem redimidos. Então, irmãos, o medo do autor era justamente que ocorresse esta apostasia, né? Então, ele ensina, ele exorta, e de forma até mais massiva, para que os irmãos da igreja, descrita aqui em Hebreus, fossem fortalecidos na fé, não perdessem a esperança de uma promessa que Deus fez a Abraão, né, que seria bendito todas as nações da terra, que eles seriam numerosos, que as descendências seriam numerosas, e assim como Abraão, com paciência, recebeu essa promessa, é ter a certeza de que a promessa agora para nós em Jesus Cristo também vai cumprir, que eles tivessem paciência, esperança, perseverança, e que não duvidasse. Aí ele vai citar a questão quando você jura sobre alguém, né? E aí ele fala que como não há ninguém maior do que Deus, Deus jura por ele mesmo, porque ele não pode mentir. Então, a esperança de que Deus ele vai cumprir o que ele promete é uma segurança, um salvaguardo para a minha fé em saber que vai acontecer. Então, ele vai falar muito sobre isso nesse capítulo 6, mantendo essa integridade para que os irmãos não perdessem a fé. Então, irmãos, voltando só naquela questão da apostasia, pode arrepender? Pode arrepender? Eu acredito que sim. Né? Por que não? Por que não? Eu posso me arrepender. Assim como eu me arrependi de viver uma fé, eu posso me arrepender e voltar para ela novamente. Né? Mas, teologicamente falando, a respeito dessa aplicação para o hebreu, é justamente dentro desses dois contextos, né, que foi citado no anterior. Né? Voltar às práticas judaicas e o medo de se expor como cristão para não ter retaliação. Mas quando nós levamos isso para a nossa vida cotidiana e agora a nossa vida que vivemos hoje, é isso, irmãos. A apostasia, ela é muito séria nesse aspecto, né? Quando você experimenta algo e você nega aquilo que você experimentou. Então há uma série de fatores a ser preponderados, né? De fato se converteu, de fato entendeu, de fato compreendeu a mensagem, trouxe isso para si, foi só uma conveniência, foi por medo. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Né? A perca da fé, ela tem que ser olhada da maneira até onde essa fé, eu tive essa fé, ela veio até mim, eu manifestei essa fé. Né? Porque a gente sabe que muita gente se aproxima de Deus por medo, com medo de ir para o inferno, por causa de doença,
Aí depois que tudo acalma, que tudo passa, aí você passa novamente a ter a sua vida normal e acaba até esquecendo de Deus nesse aspecto. Mas o que acontece, irmãos? E assim também eu deixo para nós o cuidado para não abandonar essa fé, né? Para os que têm professado a fé em Cristo de forma genuína e para os novos convertidos na fé, como o nosso grupo tem, mantenha essa fé, mantenha a esperança, né? Deus, aquilo que Ele prometeu para nós, irá cumprir. E a pessoa de Jesus, ela deixa muito claro, né, que essa promessa há de ser cumprida. Então não se preocupe, irmãos. Viva o hoje, experimente a, a vontade, a boa vontade de Deus hoje, né? Ter uma vida cristã relevante, irmãos, é muito mais do que ir à igreja, é muito mais do que frequentar templos. É algo que eu faço que impacta a quem está ao meu redor. É o meu cotidiano sendo modificado, é a minha vida cotidiana sendo manifestada essa vontade de Deus. Então, ande nessa perspectiva, tá? Que Deus possa abençoar vocês assim de uma maneira maravilhosa. Eu estou curtindo demais, irmãos, fazer isso, né? Para mim tem sido assim uma alegria muito grande, né? Experimentar essas ferramentas novas. Até parece que eu sou idoso, mas é algo que eu nunca pensei em fazer, irmãos, assim, que eu nunca acreditei que eu poderia fazer, né? E que bom que tem pessoas que estão juntos. Então, que Deus abençoe vocês ricamente. Tenha uma boa semana, no nome de Jesus. Até a próxima.